O ex-presidente Fernando Collor foi preso na madrugada de hoje em Maceió após decisão. Alexandre de Moraes, tá? Ele decidiu isso. Decidiu, assim, de madrugada, à noite. O ex-presidente Fernando Collor foi preso na madrugada de hoje em Maceió após decisão do nosso ditador, presidente de fato, chefe do Conselho de Ministros, fascista acadêmico sem cátedra, quando muito, Tupiniquim, ele que é o primeiro de seu nome, ele que é o defensor da democracia, o ontem, o hoje e o amanhã, o cara, o caramba, o cara é o, a luz, o raio, a estrela e o luar, manhã de sol, o iaiá, o ioiô, o alfa, o ômega. Ele que nos conduz, nosso Dute, nosso Führer, ele que é o homem mais amado do inferno, Alexandre de Moraes. Cadê a música? O alemão tá dormindo. Alemão, volte para a luz. Não, é. Alemão, acorda, alemão. O Alexandre de Moraes, tá? Ele decidiu isso. Decidiu, assim, de madrugada, à noite ele fala, não, preciso fazer uma bomba ninja aqui para sair, não sei para quê, se é para encobrir o INSS, se é para encobrir a vergonha que foi a citação do Bolsonaro no hospital, mas o fato que falou, bom, que é o quê? Bom, vamos prender um presidente da República, né, o Collor, e aí isso agora, boa, maravilha, viu? Collor vai cumprir pena de 8 anos e 10 meses em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Ué, mas a Lava Jato não era uma organização criminosa? A Lava Jato relativa. Eu não estou entendendo, não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Semana passada, Dilma Mendes falou que a Lava Jato era uma organização criminosa, que ele tinha muito orgulho de ter desbaratinado, desmanchado. E ele vai cumprir pena agora em regime fechado. Collor foi detido pela Polícia Federal antes de embarcar num voo comercial que partiria às 4h50 da manhã com destino a Brasília. Segundo a defesa do ex-presidente, ele viajaria à capital federal justamente para se entregar e cumprir a decisão de Alexandre de Moraes. Depois da audiência de custódia, Moraes determinou que Collor comece a cumprir a pena em regime fechado em um presídio de Maceió. A defesa do ex-presidente pediu prisão domiciliar por questões de saúde, como doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. Na manhã de hoje, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque no julgamento sobre a manutenção da prisão e agora o caso, que estava sendo analisado no plenário virtual, será transferido para plenário físico da Corte em data ainda indefinida. Até lá, Collor permanecerá preso. Até o momento, o placar está 4-0 a favor da manutenção da prisão, com os votos de Moraes, Barroso, Flávio Dino e Edson Fachin. Agora, Cláudio Caivano, eu vejo um movimento aí. O movimento é criar um precedente para que, assim que Bolsonaro for preso, ser mandado para um presídio comum. Perfeito. Concorda com isso? Concordo, em gênero, número e grau. Além do fato de prender-se um presidente, né, dessa maneira como foi. Então você já faz um teste de opinião pública para ver o que a opinião pública acha, pensa, em relação, inclusive, a essa perda de credibilidade constante do próprio STF. Então, aí é pior ainda. Olha que ardiloso, porque qual é o inconsciente coletivo do Collor? O confisco. O confisco, sim. Estão se aproveitando disso, né? Você falou muito bem, é mais uma cortina de fumaça protagonizada aí pelo STF. Agora, o que me chamou muito a atenção, se é que alguma coisa juridicamente pode chamar atenção ainda no Brasil, né? O Brasil virou um caso de polícia, mas só que não tem polícia no Brasil, segundo Lewandowski. A polícia prende mal, né?
Bom, vamos deixar essa parte para depois. Pende embargos infringentes, na verdade não foram aceitos, mas tem critério, tem requisito objetivo, 4 votos divergentes. Mas eles não quiseram aceitar, porque segundo eles os votos tratariam única e exclusivamente da questão de tempo de pena e aí abririam precedente para que a pena precluísse, ou seja, ele não fosse para a cadeia, prescrevesse. Então, como é que pode, Pavinato, você que entende muito mais que eu... Pode prender antes de publicar a decisão? Então, essa é a questão. Estão abrindo mais um precedente extremamente perigoso. E só o fato de você simplesmente... não, como você, a gente já discute aqui, você fala muito bem sobre isso. Ele não precisa se amparar em nenhuma lei. A lei é ele. A juriscrescência brasileira chama-se Alexandre de Moraes. Ele faz o que ele quiser. E aí ele pega na intenção da defesa, que ele é que enxergou, ninguém mais enxergou, para dizer, não, vocês estão querendo aqui discutir coisas que não estão nos autos ou que vão prejudicar o nosso ataque, vão prejudicar a imagem do STF. Então, de qualquer lado que a gente olhe, para mim isso é um abuso, mais um abuso, né? Eu não posso concordar. Além do que a gente tem o precedente do caso Lula e outros inúmeros casos ligados à Lava Jato, que todas as provas caíram. Não valem mais, foram anuladas. Então por que para o Collor vai ser mantido? Por causa do que você acabou de falar. Porque a ele está ligado a pecha do confisco de dinheiro público. Exato. É uma pena. E é claro, cria-se porque o Brasil não é um país de precedente, né? A gente fala dos Estados Unidos. Os advogados falam de muitos precedentes. É porque lá a matriz jurídica do direito norte-americano é o sistema chamado de common law. Ele é baseado num sistema de precedentes. É menos legislação, menos formalidade e mais entendimento dos tribunais sobre determinado assunto. O Brasil não funciona no sistema de precedente. O Brasil é um país que tem um sistema jurídico de matriz romana. Aqui vale a formalidade, vale o que está escrito na lei. E aí faz essa bagunça, né? Ficam falando de Harvard, o Dewey Process, Lawfare Central, vem aprovar meu brunch, sabe que eu tenho approach, o pendrive, na hora do rush eu ando de ferry boat, e aí fica assim, fazendo de conta... Olha o precedente do Collor, ele foi preso em um presídio normal. Imagina como é o presídio lá em Maceió, hein? Nossa Senhora! Ele foi preso no presídio. Então, segundo o precedente desta corte, porque eles são maldosos na STF, eles dão a entender que o precedente é jurisprudência, quando não é. Jurisprudência é um montão de decisão judicial sobre um caso determinado que decide no mesmo sentido. Aí eles trazem, misturam jurisprudência com precedente. Para mim isso está claro. Pode ser até que o Collor cumpra domiciliar, por causa de ter mais de 70 anos e lá. Mas até aí o Bolsonaro também tem mais de 70 anos. 70. Né? Então assim, o Collor vai ser o boi de piranha. Vai ser o boi de piranha. Né, Diogo? Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Agora o que eu quero entender é uma coisa que centenas de pessoas foram acusadas pela Lava Jato. Muitas dezenas foram presas. De repente se descobriu que tudo estava errado, como o próprio Gilmar já disse, quer dizer, que era um esquema fraudulento, era uma coisa de pervertidos. Coisa de pervertidos. Aí, de repente, todos viraram probos e livres. Alguns, inclusive, com cargos importantes nesse país, outros se preparando para cargos importantíssimos. Aí eu vejo que na semana passada, outro dia mesmo, a FAB mandou aviões executivos para resgatar uma vítima da Lava Jato lá no Peru, que tinha sido condenada a 15 anos, diziam que por corrupção. Imagina, era vítima perseguida, perseguida político. Chegou aqui, ganhou documentos novos e já está livremente andando por aí. Agora, acharam realmente o grande vilão da Lava Jato foi o presidente Collor, que fez tudo aquilo. Vai ser o único que vai ser punido. Porque até os réus confessos estão absolvidos, estão livres, e de repente ele é o único.
Não estou dizendo que eu queira ele solto, não é isso, não. Se ele cometeu o crime, ele tem que pagar, mas eu queria todos presos, lógico. Ah, não, mas é que houve enganos naquela vez e agora não. Mas se houve naquela vez, houve para ele também. Sem aí é que dúvida. tá. E no caso da peruana, nem examinaram o processo, nem nada. Já estava combinado, olha, se der problema, corre para a embaixada, a gente dá um jeito e traz você para cá. Fora a fortuna que custou para trazer ela para cá, não? Ah, se fosse Bolsonaro correndo para a embaixada, você já pensou, Diogo? Não, o Lindinho pediu para a PGR prisão preventiva do Bolsonaro, alegando isso, o risco de frustrar a condenação dele, que é o mentor do não sei o quê, do golpe, que também não tem nem minuto, não tem nada, nenhuma prova contra o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro pode pedir asilo, vamos prender preventivamente. E aí, ao mesmo tempo, o presidente Lula, que tem como ministra da Secretaria das Relações Institucionais, a companheira do Lindinho, que é também presidente do PT, fazia essa palhaçada, paraciada. Como o Diogo falou aqui, o que nós queríamos é que todos que cometeram esses crimes de corrupção, né, estivessem presos, mas infelizmente nós tomamos esse outro rumo, então estão todos soltos. Não, nós não tomamos esse novo rumo, nós tomamos num novo norte. Isso. Não estão todos soltos e o Collor vai ser o boi de piranha da vez por vários motivos. Eu acho que o principal deles era o Lula, né? E o principal deles é abrir esse precedente realmente para a justiça, o Lula. O Lula é o descondenado, que se acha absolvido. Um boi de piranha. Que se acha absolvido, que descondenado é diferente de absolvido. Mas o que me chama a atenção é que o Fernando Collor, ele era senador até 2023. Perdeu as eleições para o governo de Alagoas, né, e saiu em 2023. E é importante que todo o grupo político, senadores, congressistas e a população em geral percebam o que está acontecendo. Qualquer hora que o STF, nessa ditadura da toga, precisar de um boi de piranha, não importa quem seja, não importa de onde venha, se for útil para os objetivos deles, eles vão fazer. Nós estamos todos nas mãos de déspotas que estão fazendo... Déspotas não, 11. Onzéspotas que estão fazendo a lei não existe mais, a lei é o que sai da cabeça deles, né? Não são todos, né? Mas principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Então, hoje é o Fernando Collor, amanhã pode ser qualquer brasileiro. Já foi o Daniel Silveira, que continua preso, acabaram com a vida dele. Há uma perseguição em andamento contra toda a oposição. E hoje era útil determinar a prisão do Fernando Collor de Mello para várias utilidades, inclusive abrir esse precedente da prisão comum para ex-presidente da República. Então, nós estamos todos... Quem está batendo palma para o STF nesse momento não está entendendo o que está acontecendo, que amanhã qualquer pessoa que não esteja dentro do sistema ou que esteja incomodando de alguma forma ou que seja útil para o que se pretende fazer, vai virar boi de piranha na maior facilidade. Agora, essa movimentação do Gilmar Mendes de pedir que vá para o plenário, né, que vá para o julgamento presencial, que o assunto é importante, isso também me chama a atenção. Collor estava recentemente na posse do ministro Dino, é uma pessoa que fazia parte do sistema, pode estar no ostracismo político agora, mas fez parte do sistema, esteve no Senado durante muito tempo e eu acredito que participou aí de esquemas que foram conseguidos, a condenação dele através das provas da Lava Jato, quer dizer, essa conjunção, ele deve ter muita informação, então eu acho que esse capítulo não se encerra aqui, a gente vai ver desdobramentos, não acredito, vamos ver, ele tem coisas aí que ele também pode negociar. Ele não estava indo para Brasília, na minha opinião, não estava indo para Brasília para se entregar. Estava indo a Brasília para conversar com alguém antes de ser preso, para tentar reverter. Né? Então, você é mineira, você sabe que é gostoso bater um papo. Bater um cafezinho, né? Uma vez, conversando com... Já que eu citei o Milton Cardoso, uma vez a gente estava conversando, eu e o Milton, e ele fez uma pergunta, ele dizia, Sônia, você acha que o Brasil foi tomado por uma organização criminosa? Eu emiti a minha opinião ali. Eu disse, nós não temos ainda uma organização criminosa que tenha tomado conta do Brasil. Porque se isso tivesse acontecido, uma só, nós teríamos pelo menos uma ordem. Nós poderíamos ter um Estado de Direito, apesar de não um Estado democrático de direito.
Então existe uma competição entre gangues, entre organizações criminosas, e algumas estão convergindo porque identificaram inimigos comuns. Por que eu estou falando isso? É interessante quando a Ana trouxe o histórico do Collor. Collor não é um qualquer. E aí eu não... Veja, não gosto dele, não tenho amizade com ele, não tenho simpatias, as medidas que ele adotou, gostei de algumas, outras não, como crítico, como cidadão crítico. Mas tem um detalhe. Ele vem de uma história política do Brasil. Ele é neto do Lindolfo Collor, que participou da construção do Estado Novo. Ele tem a sua galera em Alagoas. Ele tem a sua galera em Brasília. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito provável, olhando de fora, que sim, tenham feito uma articulação estratégica para tentar, de alguma forma, botar o Collor como boi de piranha para pegar o Bolsonaro e pegar o Bolsonaro de uma maneira em que ele seja humilhado de todas as formas possíveis. Eles estão praticamente brincando de Caifás. Se eles querem crucificar o Bolsonaro, se prepara. Porque o que aconteceu com todos aqueles fariseus e mais uma corja de indivíduos lá não foi muito bonito ao longo da história. Mas tudo bem. Se eles estão fazendo essa organização, na hora que eles pegam e querem botar como boi de piranha um cara como Collor, aí a gente tem que ver qual é o peso e a rede de associações que o Collor tem. Porque qual é o grande problema? Você tem que ter munição suficiente para pegar a galera inteira. Porque o Collor tem alguém que conhece, tem alguém que dependeu dele, tem alguém que está vinculado a ele, tem alguém que ocupou um cargo ali, e todos esses vão olhar e vão dizer assim, vamos conversar com o pessoal lá no Supremo para dizer, afinal de contas, qual é o preço para participar da gangue. Suponhamos que nós estamos lidando com gangue. Mas não tem condição. Você acabou de responder a dúvida da Ana Paula. Tá. Qual? Por que foi levado para plenário presidencial? Você acabou de responder. Exato. Agora... Mas só uma coisa, só que tem um detalhe. Se porventura eles não tiverem cacife suficiente para incorporar todo esse pessoal, é quase briga de gangues mesmo. Gangue de Nova York. Bateu uma gangue, incorpora, ou incorpora ou mata todo mundo. Se eles não tiverem cacife, é bom eles se prepararem, porque essa gangue vai se reagrupar. Porque eles sabem que o espaço que foi dado para eles, na delimitação de terrenos, não está sendo respeitado. Agora, aí eles podem cair. Desculpa. Não, Jânio, emendando o que você estava falando até. Falando em gangue, nessa coisa toda, eu fico pensando, o Collor foi condenado por quê? Porque ele favoreceu a UTC, empresa privada, a fazer contratos com a BR. A BR é distribuidora de combustíveis. Até onde eu sei, a BR não é do Collor. Ele nunca presidiu, nunca comandou a BR. Se ele favoreceu, ninguém mais está envolvido. Cadê o resto da gangue? Quer dizer, como é que é a história? O resto da gangue, será que está de outra turma? Cadê o pessoal da Petrobras? Pra quem que ele deu esse telefonema para mandar contratar o senador vai lá numa canetada sem que a própria BR saiba e fazer uma série de contratos que favoreçam uma empresa toda envolvida em corrupção e só ele fez E detalhe, isso foi no governo do PT. Exatamente. Como é que está se posicionando o Renan Calheiros? Cadê Renan Calheiros? Que é o adversário político do Arthur Lira. Renan foi para Itália. Que é o adversário político do Arthur Lira. Ele tá lá, a briga dos dois ali para ser quem manda em Alagoas. Passa no Lenuvole. Como é que está a situação? Que vai do verso em mare. Do Papa, se eu fui trabalhar assim em jornal para fazer acompanhamento, eu ficaria olhando para o Renan Calheiros agora. Ficaria acompanhando só para ver tudo que ele está fazendo. Ele tá lá no Estranho, né, o Renan Calheiros? Qual é a importância do Renan Calheiros para ir nessa galera de 20 indivíduos que foram lá? Não, você já falou o nome. Pois é. Você já falou não. Qual a importância do Renan Calheiros? Renan Calheiros? Precisa de mais alguma coisa? O Lira não foi convidado, né? Não, dessa vez não. Tá vendo? Mas o o Lira... Esse foi enganado, hein? Bem. A gente falava que o Pacheco era troçonho, ele foi mais. Então, primeiro C, você curte. Que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável,
seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal